O mais importante na definição é que constipação não é uma doença, é um sintoma. Então, por ser um sintoma, pode estar relacionado a várias doenças. E, inclusive, o que é mais comum, a maus hábitos. Então, uma série de medicamentos, hoje em dia é muito comum a população fazer uso de medicamentos. Os medicamentos, dependendo do tipo de medicamento, pode ter algum efeito no trânsito intestinal, causar constipação intestinal. Mas existem os fatores relacionados a hábitos, a baixa ingesta de fibras, a pouca atividade física, a falta de exercício, a pouca ingestão de líquidos, enfim, são hábitos que geram o sintoma de constipação. Essa provavelmente é uma das causas mais comuns. Mesmo que não seja, a constipação é um sintoma de difícil definição, né? Tanto no hábito intestinal, principalmente de início recente e mais intensa, mais importante, como diminuição da frequência evacuatória, distensão, dor abdominal, é importante que se faça uma avaliação médica. Entre as causas principais, existe os maus hábitos, né? Então, nós estamos ingerindo poucas fibras, nós estamos mudando progressivamente a dieta, pouca ingestão de líquido, pouca atividade física, uma série de hábitos que geram a constipação intestinal. E associa-se a isso o uso de medicamentos, né? E a possibilidade de doenças que são muito comuns, como doenças da tireoide, diabetes, várias doenças intestinais, doenças anorretais, que podem determinar o sintoma de constipação. Então é importante que o médico faça essa avaliação e diferencie uma doença orgânica, uma doença sistêmica ou simplesmente uma irregularidade no hábito. Se a pessoa se alimenta de maneira irregular, com excesso de carboidratos, né, pouca ingestão de fibras, não faz ingestão de líquido no intervalo das refeições, isto é um fator determinante no sintoma de constipação. A constipação ela é determinada por uma série de fatores, né? Então, o fator alimentar, sem dúvida, é o mais importante. Mas junta-se aí atividade física, junta-se aí mesmo conceitos, né? Então, um problema muito comum é o paciente fazer uso de laxativos de maneira regular, né? E querer que se faça um efeito todo dia, né? Então, isso acaba gerando um efeito vicioso para o intestino e, com isso, a gente não... uma série de conceitos errados, de tabus que existem e que dificulta a abordagem do médico. Mas, sem dúvida, que a ingestão de fibra, a ingestão de líquidos, frutas, verduras, legumes e agora, mais recentemente, a importância dos probióticos, isso gera uma maneira de abordagem com relação à dieta que torna-se mais fácil tratar o sintoma. Os probióticos, eles têm um efeito que ultrapassa, né, só o aparelho gastrointestinal. Quer dizer, a gente tem vários efeitos benéficos aí no sistema imunológico, controle do colesterol, então vários efeitos. Com relação à parte intestinal, principalmente o trofismo da parede intestinal e a modulação do sistema imunológico. Então isso tem uma repercussão grande em várias doenças, não só em constipação, incontinência, mas uma série de doenças gastrointestinais. Eu acho que o consumo tem que ser regular e frequente, né? Assim como a ingestão de fibras, a orientação para o uso dos probióticos é um uso regular. Então, não existe, ao que tange, doses que necessitem ser muito elevadas, mas sim a regularidade do uso. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Tá bom? A gravidez tem uma série de fatores que acabam levando a
piorar esses sintomas da constipação, e vemos que cerca de 30% a 40% das mulheres apresentam o sintoma da constipação na gravidez. Durante a gravidez, a placenta, ela produz uma série de hormônios, né, principalmente o estrógeno e a progesterona, e esses hormônios eles levam a uma diminuição na movimentação dos intestinos, da movimentação intestinal, e modifica toda a fisiologia, e isso faz com que a mulher, mesmo que antes da gravidez ela não tenha constipação, uma vez grávida ela passe a ter os sintomas da constipação intestinal. Exatamente. Quando a mulher já tem os sintomas da constipação na gravidez, o que ocorre é que, antes da gravidez, o que ocorre é que quando ela quando ela engravida, todas essas modificações do organismo materno fazem com que piorem esses sintomas da constipação intestinal. E aí as queixas vão ser mais frequentes, reduz o número de evacuações, e o próprio aumento do útero com o crescimento do bebê acaba prejudicando o processo intestinal, do trânsito intestinal, e vai fazer com que a constipação também aumente durante a gestação. Então, o que se demonstram nos estudos que eles estão pesquisando sobre a constipação na gravidez é que logo após o parto, alguns mostram que mantém mais ou menos a proporção de casos com constipação, mas não existe nenhum estudo que mostre uma piora a longo prazo, né? Então, a gente não sabe exatamente a longo prazo como é. O que a gente sabe é que a própria gravidez e, às vezes, o parto pode prejudicar um pouco o assoalho pélvico. E, às vezes, tem algumas mulheres que ficam com mais dificuldades após o parto, mas por problemas nesse assoalho pélvico, na pelve feminina. Nós temos reforçado bastante o aumento da ingestão de água durante a gestação, não só para o tratamento, não só como ele ajuda na constipação, mas para o próprio estado gestacional, é uma conduta muito recomendada. O aumento da ingestão de fibras também é muito favorável à melhora, e o uso de probióticos, que tem sido visto fora do período da gestação ter um auxílio na constipação. Nós temos muitos relatos de pacientes que melhoram seu trânsito intestinal com o consumo de probióticos. O probiótico, né, como a gente sabe, como ele chega os bifidobactérios chegam vivos ali no cólon, no intestino grosso, né, ele vai ter uma ação no metabolismo daquelas bactérias, e isso vai fazer com que tenha um trânsito intestinal mais rápido, aumenta a velocidade de trânsito intestinal, diminuindo o tempo em que aquele bolo fecal fica no intestino, chegando então numa forma melhor para facilitar a evacuação, tanto a consistência das fezes, né, e as dificuldades elas são minimizadas com o consumo dos probióticos, né? Então, é importante que os probióticos sejam utilizados continuamente, né, que não se interrompa, inclusive, um hábito salutar, que muitas vezes a gestante, se acostumando com esse hábito durante seu período da gestação, ela pode permanecer com isso depois. Então, é importante o consumo diário, né, pelo menos 2 unidades, é o que as mulheres relatam como um consumo bom para que se tenha uma melhora no trânsito intestinal, inclusive com uma melhor oferta de produtos lácteos e de cálcio, né, com esse hábito do consumo de probióticos, né. Existem estudos sobre o uso de probióticos na gravidez, principalmente para problemas em famílias com problemas de alergia e outros problemas de infecção. E nesses estudos de probióticos na gestação, ele se mostrou um produto muito seguro. Não está associado à prematuridade, então não temos mais partos prematuros do que nos grupos controles, não existe aumento de taxas de cesárea nas pacientes que usaram probióticos, e o peso das crianças também é bem comparável aos pacientes de grupos controle. Então, a gente vê que existe uma boa segurança, né, quanto ao uso de probióticos durante a gestação. You're absolutely right. When we look at chronic diseases and the issues that people are worried about dying, things like cancer and heart disease, diabetes come to the top of their minds. But what we've learned in recent years is that the gastrointestinal tract is critically important for helping regulate
the whole entire body system. And so signals that derive from the gut and are signaled to the brain